Miramar, o Miramar do Zininho, do Daniel Pinheiro, da Neide Maria, e não o reconstruíram. E não o reconstruíram sem que uma revolta se instalasse na cidade. Percebi o começo do desterro da maior vocação de Florianópolis. Depois vieram em sucessão outros fatos. Nesta ilha magnífica, à beira-mar, as ondas vieram para a terra. Ondas do contra, ondas do atraso, com suas espumas raivosas de idiosincrasias, de pseudo-ideologias, de antipatias e, como dizem os espanhóis, de muita tonteria. Ondas malfalantes e invejosas. Essas ondas malfazejas embargaram a reforma da Ponte Hercílio Luz, que por vários meses ficou parada. Essas ondas obtusas vêm impedindo que a Ponta do Coral tenha um ícone arquitetônico como o Burj Al Arab de Dubai. Essas ondas de cegueira não deixam que a Barra da Lagoa tenha um complexo do tipo Nordelta, aquele que é o mais magnífico complexo turístico lá na boca do Rio Tigre, em Buenos Aires. Exemplo de melhor empreendimento turístico e de lazer sustentável na América Latina. Essas ondas do antanho embargam o complexo turístico da Ponta da Taliba. Essas ondas antagônicas não querem deixar o sonho brilho dos quiosques de Jurerê, que projetam Florianópolis para o mundo. Essas ondas insensatas impediram até mesmo o privilégio de contarmos aqui com o fantástico show de Andrea Bocelli. Essas ondas anacrônicas estão fazendo com que Florianópolis renuncie à sua inata vocação de capital catarinense do turismo e da cultura. Lembram-se da Volvo Race, a maior regata internacional? Pois bem, não conseguimos fazer com que esta ilha fosse o belo destino sul-americano da maior e mais famosa regata oceana do mundo. Quando Paulinho Bornhausen e o campeão olímpico Tobin Grael me propuseram o patrocínio daquela regata, passei a sonhar com aqueles veleiros magníficos chegando gloriosamente aqui nessa Ilha da Magia. E os mais de 1000 jornalistas que a cobriram, que cobriram aquela Copa do Mundo da Vela, saírem contando maravilhas desta ilha de beleza sem igual. Não deu. As ondas do atraso fizeram a Volvo Race ir para Itajaí, porque as ondas do contra que tem aqui não tem no resto do estado, onde mais de 100.000 pessoas prestigiaram um evento extraordinário. Agora estão saindo de Le Havre, na França, 40 grandes veleiros numa outra grande regata cujo destino não é Florianópolis, mas Itajaí. No ano que vem, outra grande competição
com dezenas de velejadores latino-americanos, vem a Santa Catarina. Em 2015 volta a Volvo Race, nenhuma delas para Florianópolis. Todas vão para a cidade que mais se capacitou e que não sofreu as ondas do atraso, que é Itajaí. Em fevereiro, Wilfredo Schirman, menino criado na rua Bocaiúva, filho do grande craque do Havaí, sai com o novo barco Kátia para uma viagem de circunnavegação, a terceira viagem de circunnavegação mundial, repetindo o itinerário da frota chinesa, que 70 anos antes de Colombo esteve na América e voltou para o Oriente pelo Estreito de Magalhães. Wilfredo Schirman vai levar milhares de pessoas ao cais na sua despedida. Em que cais? No de Itajaí, onde essas coisas se viabilizam, se permitem, se incentivam. Florianópolis tem 54 praias maravilhosas e nenhuma marina. E para falar de um lugar que fica no fim do mundo, que tem 41, que é a Nova Zelândia. Mas Santa Catarina tem apenas uma. Na capital, não. Com orgulho, eu pronuncio o nome de Balneário Camboriú, cujo prefeito ajudou a viabilizar, o prefeito Pavan, aquele empreendimento. Aqui virou crime querer fazer campo de golfe para atrair os turistas mais ricos, que são os que participam do circuito internacional de golfe. Mas na longínqua, na remota Nova Zelândia, e a cito de novo, lá tem 40 campos de golfe, todos com 18 buracos. Enquanto nós temos no Costão um campo com 9 buracos e outro em Joinville também com 9. E estamos fora desse circuito internacional de turismo endinheirado. Portugal tem dezenas, mas dezenas de campos de golfe. 9 deles são aclamados como os melhores campos de golfe da Europa. E a maioria fica no Algarve, prefeito Deschamps, que é menor que o território de Biguaçu. Os portugueses construíram 9 dos melhores campos de golfe do mundo. Da Europa, digo melhor. E nós dissemos que eles é que são burros. Eu acumulei como governador várias frustrações. Deixei o governo frustrado por não ter podido realizar muitas coisas aqui na capital. Já falei do embargo às obras da Ponte Hercílio Luz. Eu lembro que na época eu disse: vão solicitar o EA-RIMA para o ex-governador Hercílio Luz. Quis levar todo o governo para o centro administrativo. Mandei fazer um projeto de 2 torres de 12 andares. Não consegui. 8 anos batendo e a Câmara Municipal não me deu a licença para alterar o gabarito dos prédios, daquele prédio ali naquela região, o que geraria uma grande economia para o governo de aluguéis, de energia, de veículos, de combustível, para reduzir a criminalidade aqui em Florianópolis, trocando aquela área que se tornou nobre pela construção de 2 penitenciárias longe da capital,
enquanto ali se poderia construir um novo Jurerê, um novo Costão, atraindo até empresas do Brasil e do exterior. Não consegui. As ondas do atraso não permitiram. Foi tanta gente atrapalhando que levei 5 anos para entregar o Teatro Governador Pedro Ivo. Em Joinville, como prefeito, construí o Teatro Juarez Machado quase igual em apenas 154 dias. Assim, Florianópolis vai transferindo para outras regiões a sua vocação de polo cultural e turístico. E a Costa Esmeralda, do eixo Itapema, Balneário, Camboriú, Itajaí, onde não tem essas ondas do atraso, vai tomando a dianteira. Não acreditei quando li que o paradouro da revista Caras vai ser feito em Itapema. Eu imaginaria aquele paradouro na Costa da Lagoa ou em qualquer outro relicário ecológico desta ilha, mas não. As grandes personalidades do jet set nacional e internacional irão para Itapema, frequentarão Camboriú, estarão em Itajaí, mas não virão a Florianópolis. Com Aldo Luz, Martinelli e Riachuelo, Florianópolis foi várias vezes campeã brasileira, sul-americana e pan-americana, remando para frente. Hoje, a ilha tem gente remando, 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 remando para trás. Não deixamos esta ilha maravilhosa ser dominada pelas vozes do atraso. Façamos com que Florianópolis não renuncie à sua vocação de capital cultural e turística do nosso estado. E o Sinduscom tem voz, tem respeitabilidade. Associando-se a outros organismos da capital, pode iniciar um movimento para destravar Florianópolis e fazer com que aqui tenhamos aquilo que outras cidades, que outros países têm, gerando emprego e renda de qualidade, que é o turismo e a cultura. Muito obrigado.